Oi, Solange, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, gente, boa noite, boa noite. Tem gente se inscrevendo na nossa aula, acabei de receber uma notificação aqui da Hotmart, sejam bem-vindas. Tudo bem, Suzel, Mari, Sandra? Suzel, não esqueci de você não, vou te mandar mensagem, depois você me escreve aqui, a gente vai agendar a sua sessão, tá bom? Ainda essa semana. Oi, Nath, tudo bem, meu amor? Miriam, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tá frio aí? Tá frio aí, Marisa? Vai me ajudar com o tempo? Quando for, a gente sabe, 8 horas, né? 20h50 me avisa, tá bom? Por favor, quem que vai me avisar? Marisa? E Catiúci, tudo bem, Elaine? Boa noite. Naira, boa noite, boa noite, boa noite. São Paulo, 13 graus, com sensação térmica de 11. Tá frio também, hein, Suzel? Tá frio aí, Marisa? Muito frio? Você me avisa, Marisa? Me sinalizem, por gentileza, tá bom? Que eu vou deixar o meu computador fechado, senão essa luz fica batendo no meu rosto. Tudo bem, meu amor? Precisamos ver seu horário também, né, Nath? Essa semana precisamos nos falar. Já tem aqui, essa semana a gente ainda não se falou, vamos agendar a sua também. Uberaba calor? É coisa boa, São Paulo tá frio. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Pati. Eu acho que eu não coloquei o tema da live, eu fiz muitos atendimentos hoje, então foi um atendimento atrás do outro e eu precisava ter colocado o tema aqui, mas eu vou compartilhar o tema com vocês, tá? Recife não tem frio, é coisa boa. A Marisa disse, Sandra, já fui aí, delícia, meu primo em Gaspar. Ei, Carlos, o Carlos chegou cedo hoje, mulheres. Vamos dar boa noite pro Carlos. Boa noite, Carlos, o nosso pai solo que tá aqui procurando fazer a diferença na vida do filhote ou da filhota. Isso é muito bom. Que bom, fico feliz que os homens também estejam se movimentando para fazer a diferença dos filhos no divórcio. A Sandra tá falando que a cidade é linda. Vamos lá. O tema da nossa live hoje é: do que o ex já te acusou? Eu coloquei uma caixinha no domingo, coloquei uma caixinha hoje também, porque esse é um tema muito recorrente, que é o relacionamento com o ex ou com a ex, né, Carlos? O Carlos tá dizendo aqui que tem um Bernardo de 7 anos, muito bom. E como é que a gente mantém, qual a importância de se manter um relacionamento razoavelmente estável com o ex, pensando nas crianças e não na gente, tá? Nosso trabalho aqui, nosso foco é pensar no bem-estar da criança. Qual que é o ponto? O casal briga, diz assim, agora vamos separar, você vai cuidar da tua vida, eu vou cuidar da minha, essas brigas estarão resolvidas. Mas eles continuam brigando. E aí, aonde eu quero chegar? A criança que está assistindo os pais brigando, ela vai entender que o motivo da briga é ela. E isso pode afetar emocionalmente de uma maneira bem ruim a criança, porque a criança, de alguma forma, já acredita que ela é responsável pelo divórcio dos pais. Então, quando os pais continuam brigando, continuam se desentendendo, a gente continua colocando a criança num fator de risco, de um fator de estresse emocional, tanto para a criança quanto para você. Então, se você se separou e você tem filhos, é importante que você tenha essa consciência de que o seu relacionamento com o ex, ele é para sempre, porque você tem aqui vidas que dependem desse relacionamento com o ex. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Então, eu coloquei a caixinha, muitas de vocês escreveram e eu queria saber aqui, de 0 a 10, como que é o seu relacionamento com o ex ou com a ex nesse momento? Que nota você dá para o relacionamento com o seu ex nesse momento de 0 a 10? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá para o relacionamento que você tem com o ex nesse momento? Coloca para mim aqui nos comentários. Eu quero saber como é que tá essa nota aí do relacionamento. A Juninha diz que tá péssimo. É 0, Juninha? Qual é a nota que vocês se dão aí para o relacionamento com o ex? 0. Veio aqui 0. Qual a nota que você se dá de relacionamento com ex? 5. A Catiúcia diz que 5. Juliana, chegou agora. Qual que é a nota que você se dá com ex? A Suzel 5, a Naira 5, a Paty diz que dá 4. Qual é a nota que você se dá para o teu relacionamento com o ex?
Elaine, 7. Ó, uma nota boa. Traição na pandemia. Carlos diz, meu divórcio foi sem brigas antes. As brigas começaram após o divórcio. Acredito que a minha nota é -1. Ih, vamos melhorar isso, Carlos. Me separei só um mês, acho que 7,5. A Solange, nota 6. 7,5 tá uma nota boa. Solange, nota 6. Digamos que tá numa média para passar. Não sei dizer. Só falo básico sobre o filho, porque estamos em litígio. Litígio é uma nota aí mais baixa do que uma nota alta, mas é importante a gente se esforçar e entender que a gente precisa de um trabalho importante para se relacionar melhor com o ex, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente começar a entender esse assunto e eu quero que vocês respondam para mim no final da live. Eu vou fazer a seguinte pergunta: por que o ex acusa ou faz questão de acusar vocês de tantas coisas? Quem aqui já foi chamada de louca pelo ex? Todos os atendimentos que eu faço, de todas as histórias que eu escuto, de relacionamento, de término, de divórcio, as mulheres reclamam muito de serem chamadas de louca pelo ex. E aí, quando ela é chamada de louca, realmente, dependendo da forma como ela lida com isso, ela assume o papel de louca e faz jus ali ao que o ex chamou ela. Então, foi chamada de louca? Quem aqui já foi chamada de louca pelo ex? E eu vou contar por que isso acontece, tá? Então, vamos lá. Em um dos atendimentos essa semana, eu escutei que o pai nunca fez questão de estar com a filha, que o pai já chamou a mãe de louca várias vezes, que o pai não queria a guarda da filha, ele não queria nem a paternidade, e que na frente do juiz ele se faz de coitado e mente, dizendo que a mulher está tentando impedi-lo de ter contato com a filha. Ela fica muito chateada com tudo isso, ela acredita que ele esteja fazendo com que ela passe por mentirosa na história, ela me conta tudo isso chorando, e a pergunta dela é a seguinte: por que na minha frente ele fala uma coisa e na frente do juiz ele fala outra? Então, eu quero que vocês consigam me responder no final dessa live, por que as pessoas mudam dessa forma? Por que as pessoas atacam tanto o ex-parceiro, a ex-parceira, depois do divórcio? Por que as pessoas precisam dessa birra, desse ataque, dessa falta de maturidade nos relacionamentos? Por que as pessoas, de repente, Carlos, o Carlos que colocou aqui, que não brigava durante o casamento, mas que no divórcio as brigas começaram a acontecer? Por que os casais separados, por que eles continuam brigando? Por que as pessoas continuam se atacando? Essa é a minha missão aqui hoje, é responder essa pergunta para vocês, tá? E aí, a segunda questão é, se o ex te ataca, se a ex te ataca, aí a pergunta é para você. O que é que você vai fazer com isso? No final da live, a Marisa vai me ajudar. Quando tiver faltando 10 minutos, a gente vai responder essa pergunta. Eu quero ver quem é que tá prestando atenção, que vai conseguir responder comigo, tá? A Marisa diz que é porque eu acho que não se resolveram. Tem mágoa? Sim, concordo. O Carlos diz, fiz aquele sinado com o dedo na cabeça, sinalizando como se ela estivesse louca. Não faça isso, Carlos. E por que você fez isso? Já que o Carlos é o homem, por que você chamou a sua ex-mulher de louca? Vamos entender aqui, meninas, o outro lado da história. Vamos entender. Te chama sempre. Ótimo, Naira. Então, é assim, a pergunta que eu quero que você responda no final dessa live é, ele te chama de louca. E eu vou explicar por que ele te chama de louca. O Carlos tá aqui, vamos ver que resposta que ele traz. Mas se o outro me chamou de louca, de mãe irresponsável, de mãe que não sabe o que tá fazendo, que a gente escuta tudo isso, a questão é o que eu faço com o que o outro diz a respeito de mim. Essa pergunta que vocês precisam responder no final dessa live hoje. O que o outro fala a meu respeito, ele pode falar o que ele quiser, mas o que eu faço com o que o outro fala a meu respeito? Essa é a pergunta que a gente precisa se responder no final dessa live. Tá preparada, papel e caneta? A Juninha disse assim, é sempre mal educado as poucas vezes que há um diálogo. Então, vamos entender por que as pessoas fazem isso, tá? Quero a resposta de vocês. Bom, então, a primeira coisa que vocês precisam anotar é um termo chamado gaslight.
Gaslight é uma estratégia, tem até uma série na Amazon contando um pouco do que é gaslight. Você pode colocar essa palavra aí no Google, se alguém já sofreu com isso, e muitas mulheres já sofreram, mas não sabem que sofreram o gaslight. É uma estratégia de manipulação muito comum e muito utilizada, principalmente dos homens com as mulheres. A Marisa pergunta, o que eu faço com o que o outro fala? Isso, Marisa. Se o ex te chamou de louca, se o ex te chamou de mãe responsável, se o ex está falando que você sempre foi uma encostada, se o ex está falando que você... eu trouxe aqui alguns comentários, que você não sabia cozinhar, que você era uma desleixada, que por isso vocês se separaram. Se o outro te ataca, a minha pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no final da live é: o que você faz com os ataques do outro a seu respeito? O outro pode me atacar, ele vai me atacar. Eu tô explicando isso aqui para vocês, por que eles te atacam. A gente vai ter um entendimento básico disso aqui hoje. Mas a questão é, o que eu faço com o ataque do outro? O outro tá tentando me atacar, ele tá me atacando. O que eu faço? Eu revido, eu me chateio, eu faço jus ao que o outro tá falando, tá? A Paty diz, o meu ex diz para mim que sou uma ótima mãe, para os outros a história é outra. Bom, como é que você se protege disso? O Carlos disse, fui 2 vezes abrir a porta e voltei para devolver a mala e fiz o sinal. Me arrependi, mas foi um gatilho para ela por colocar o Bernardo contra mim. Peça desculpas, Carlos. Acho que esse é um caminho, né? Se você se arrependeu, mesmo divorciado, peça desculpas. Na hora da raiva a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, mas a gente acaba não esquecendo o que o outro faz numa hora de raiva, num momento de inconsequência. Então, se você puder, peça desculpas, pensa nisso, tá? Então, o gaslight é uma estratégia de manipulação muito antiga, utilizada para os homens com relação às mulheres. Você tá vendo coisas, não tem nada a ver, você tá viajando, você é ingrata, o problema é sempre a mulher. Eu tava no futebol com os amigos, eu podia ter atendido o telefone, mas eu esqueci o telefone desligado. Olha, o que você tá falando não faz sentido. É uma estratégia que vai tentar sempre invalidar aquilo que você tá tentando colocar ali na relação. E os homens são treinados há muito tempo para fazer isso nas políticas, nas questões econômicas, nas questões sociais e nos relacionamentos. Por que eu tô trazendo isso? Há uma preparação muito maior do homem de manipular, de argumentar, de persuadir uma pessoa num relacionamento do que a mulher. Porque o homem ele foi educado para a guerra, o homem foi educado para trabalhar fora, para estar fora de casa, para defender aquilo que é dele. E a mulher ela foi educada para cuidar da casa, para cuidar das crianças e para manter o que a gente tem no ambiente doméstico e familiar. Entender toda essa dinâmica de educação, essa dinâmica socioeducacional, sociocultural do homem e da mulher, começa a dar para a gente uma certa estrutura para a gente entender por que os homens funcionam de uma forma e por que as mulheres funcionam de outra. Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não, por que eu tenho essa capacidade de servir e por que os homens são diferentes das mulheres. Então, entender que somos seres diferentes e como cada um tem um padrão de funcionamento, explica alguns comportamentos para nós mulheres. Então, o primeiro ponto é entender que o homem ele é mais preparado para manipulação do que a mulher. A educação do homem ela está muito mais preparada para isso do que a da mulher. E aí, aproveitando isso, quem for curiosa, quem quiser estudar um pouco da psicologia, tem um documentário e tem material também na internet sobre os manicômios de Barbacena, Minas Gerais, aqui no Brasil. Mas isso é algo não só no Brasil, mas como no mundo, instituído politicamente, economicamente. Os manicômios, eles eram grandes depósitos mesmo, eu sei que é forte usar essa expressão, mas depósitos de pessoas que incomodavam a sociedade. Dentre essas pessoas que incomodavam a sociedade, aquela mulher que de repente estivesse desconfiada de que estava sendo traída, de que o marido tinha um amante, ou que estivesse ali reclamando de alguma questão no casamento, ela era classificada como louca e ela era internada de uma maneira forçada
nos hospícios e nos manicômios. E ali realmente ela se tornava uma pessoa louca em função dos tratamentos que ela recebia dentro dessas instituições. Isso não é mentira, isso é documentado, isso é histórico. Tem um documentário na Netflix falando sobre os manicômios no Brasil, de Barbacena, na região de Minas Gerais, e lá eles vão contar que essas pessoas que incomodavam os políticos, as pessoas que tinham poder e que tinham grande influência, essas pessoas eram colocadas nesses manicômios para parar de incomodar a sociedade. Então, para a gente entender que já haviam artifícios, já haviam formas desde sempre para calar a mulher e para que a mulher parasse de incomodar o homem. Então, a gente vai entendendo um pouquinho do que a gente tem como herança cultural e de como as coisas funcionam hoje, por que as coisas funcionam dessa forma hoje. Faz sentido, gente? Alguém sabia dessa informação? Vocês sabiam disso? Hã? Então, vamos lá. Se o homem está chamando a mulher de louca, e isso realmente machuca uma mulher, na verdade machuca qualquer pessoa, se você quer ofender uma pessoa no trânsito, seu louco, sua louca, tá completamente fora da casinha, isso ofende realmente uma pessoa, principalmente porque todos nós temos muito medo de enlouquecer. Esse é um ponto. Nós temos aqui os nossos mecanismos de defesa que estão o tempo todo nos certificando de que eu não tô louca, né? Tô louca, tô vendo isso aqui mesmo, me ajuda. Me dá aqui, de repente, uma evidência de que eu tô no caminho certo. Me diz que eu tô vendo o que eu tô vendo, que eu não tô louca. Você vai procurar sobre os manicômios em Barbacena, Priscila. Digita esse nome aí na Netflix, no Google, que você vai encontrar com facilidade. Se você não encontrar, me manda uma mensagem aqui no direct. Mas os manicômios em Barbacena, você vai ter essa história aí das mulheres que incomodavam seus maridos e que eram internadas de forma obrigatória, né, forçada, tá? Eu peguei o comentário da Isabela, que colocou aqui na nossa caixinha dos stories, e ela diz o seguinte: o ex já me acusou e eu venho aprendendo a me posicionar, né? E aqui vem um ponto importante. Há uma divisão da vida de uma mulher enquanto ela é casada e de uma mulher quando ela se separa. Aqui na jornada da mãe solo, teve uma mãe que usou a seguinte expressão. Ela foi ter uma reunião com a advogada dela e a advogada fez a seguinte pergunta. Ela disse o seguinte: você vivia em Nárnia? Você vivia no mundo de Nárnia? E ela trouxe isso para a jornada da mãe solo e eu quero compartilhar porque viver de uma maneira em que o homem toma determinadas decisões e que de repente no divórcio a mulher não sabe quanto de dinheiro tem na conta, a mulher não sabe qual que é o salário do marido, ela não sabe os patrimônios que essa família tem, o valor dos patrimônios dessa família. Ela não sabe a diferença entre uma guarda compartilhada de uma guarda unilateral. Ela não sabe quais são os direitos dela com relação à pensão ou com relação às visitas dos filhos com o pai. Quando ela não tem essa estrutura de conhecimento, ela está totalmente vendida ao que o outro diz a respeito dela e o que o outro diz para ela. E aqui tem um ponto muito importante. O que é que te deixa tão insegura no divórcio? É não saber quais são as decisões que você deve tomar e você escuta conselhos aleatórios e muitas vezes você escuta ordens do seu ex-marido que vai dizer que as coisas vão funcionar do jeito que ele está dizendo que precisa funcionar. Então, se faça essa pergunta: quanto de conhecimento, quanta informação você tem para que você consiga de verdade decidir qual é o rumo que você vai tomar na tua vida daqui para frente? Qual tipo de informação você precisa acessar para aprender a se posicionar e dizer: isso aqui é um direito meu? Todo mundo já fez uma compra aqui, já pediu de repente uma nota fiscal. Eu comprei tal coisa, eu preciso de uma nota fiscal. E aí, de repente, a loja diz para você: olha, eu não consigo emitir essa nota para você. E aí você diz assim: não, consegue sim. Isso está escrito lá no direito do consumidor. Eu preciso dessa nota para apresentá-la na minha empresa. Aí a pessoa vai olhar, vai de repente dar uma reclamadinha e vai fazer uma nota, vai lá processar o número de uma nota para você.
Mas muitas vezes você precisa reclamar, você precisa se posicionar de uma maneira firme, dizendo para a pessoa que está te atendendo que, olha, não emitir uma nota fiscal é sonegar imposto, e isso é crime. Então, eu vou esperar você emitir a minha nota. Quando você se posiciona com segurança, com clareza, dizendo para a pessoa que está te atendendo que você sabe o que você está pedindo, que você tem esse direito, a pessoa não vai discutir com você e ela vai te atender, ela vai atender aquilo que é seu direito. Faz sentido, gente? Quem aqui já passou por isso? Tá? E eu queria saber de vocês, como é que vocês se posicionam diante ao ex? Como é que vocês negociam com o ex? Quando o ex, de repente, diz que não consegue fazer uma troca com você, não consegue buscar a criança na escola, não consegue, de repente, honrar com o período de férias, como é que a gente se posiciona? E quem estiver anotando, circula essa palavra aí, tá circulada aqui no meu esquema da live de hoje. Porque a forma como você vai se posicionar com o outro vai fazer com que essa relação ela siga um caminho de mais harmonia ou de briga. Que essa relação seja uma relação de troca, porque muitos escrevem na minuta do divórcio. Oi, Juju, boa noite, tudo bem? Escreve na minuta do divórcio, você vai pegar as crianças toda sexta-feira, às 18 horas, tem que ser às 18 horas, esquecendo que a gente precisa ter flexibilidade, a gente não vai colocar e fazer tudo de acordo com o que está na minuta, a gente precisa desse grão de flexibilidade, mas como é que eu dou limites ao outro e sou flexível ao mesmo tempo, como é que eu me posiciono? E aí eu queria saber de vocês, como é que foi para vocês? Quando vocês se separaram, vocês saíram do mundo de Nárnia? Vocês sentem que de repente você vivia no mundo e que quando você se separa, você descobre que o mundo funciona de um jeito completamente diferente? Eu queria saber isso de vocês. O que mudou na tua vida quando você se separa? Como é que você passa a ver o mundo? E aí eu quero trazer mais um exemplo aqui para vocês, né? Em um dos meus atendimentos, eu quero compartilhar com vocês. A Marisa disse assim, aqui ele queria pegar no sábado de manhã e devolver no domingo, meio-dia. Disse não, pega na sexta às 18 e devolve no domingo às 20. Perfeito, Marisa. Isso é se posicionar. Não é o que é bom para o outro, é o que é bom para nós. Mas eu consigo dizer o que é bom para mim? Muita mulher divorciada chega aqui numa sessão e ela não consegue dizer o que ela quer. Ela não consegue dizer nem se ela pode querer alguma coisa. Ela simplesmente vai concordando com o que o outro vai dizendo. A Suzana diz o seguinte, o que estou tentando, problema, é que ele fica mandando um recado pelo meu filho. Suzana, isso faz muito mal para as crianças. Eu tenho posts aqui que falam sobre o filho pombo correio. Vocês precisam ter um canal de comunicação saudável entre o pai e a mãe. É entre você e ele. Então, como é que você se posiciona diante a isso? Como é que você faz com que seu filho não receba mais esses recados? Você vai falar, filho, fala para o papai, falar direto com a mamãe. É um jeito. Ou você vai ligar para o papai e vai dizer, papai, é direto comigo. Ou, se ele mandou um recado pelo teu filho que não era para mandar, você pode ignorar esse recado. Ignora esse recado. E se ele reclamar, você vai dizer, olha, eu não vou receber nenhum recado através do nosso filho. O que você tiver que falar, você vai falar comigo. O que vier através das crianças vai ser negligenciado, não vai ser ouvido. Isso é aprender a se posicionar. Não é simplesmente, ele manda recado pelo meu filho, então o que eu faço? Eu faço nada. Ele traz o meu filho a hora que ele quer, o que eu faço? Eu faço nada. Ele busca o meu filho no final de semana que ele quer, o que eu faço? Eu faço nada. Isso é não se posicionar. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Coloquem os comentários. A Marisa disse, aqui eu controlava todo o financeiro. Ele saiu, levou a empresa, tirou da empresa. O que pega o financeiro só esqueceu, sabia de tudo. Pois é, isso é muito bom. O Carlos disse assim, eu queria pegar na sexta-feira e entregar na segunda. Ela disse não, pega a semana toda ou não. Porém, moramos em cidades distantes. Então, a gente tem que chegar num acordo, né, Carlos? O que é bom pra gente? Como que eu consigo melhorar isso? Pensando mais uma vez no bem-estar da criança. O que é que fica bom para todo mundo, tá? As coisas do meu filho, eu falo com ele pelo WhatsApp do filhote. Então,
As coisas com os adultos precisam ser tratadas entre os adultos. As crianças não podem ser usadas como pombo-correio, tá? Em um dos meus atendimentos, havia ali uma divisão de bens e ali ficou o casal tentando negociar quem compraria a parte de quem. E nessa negociação de quem que vai comprar a parte de quem, para fazer o cálculo do valor do imóvel, começou ali uma grande discussão. E nessa discussão da venda do imóvel, veio aqui na terapia, eu falei para ela, qual que é o valor venal da sua casa no IPTU? Ela olhou para mim um pouco surpresa e falou, mas isso tem no IPTU? É uma mulher com seus 36, 35 anos, tem família, tem trabalho, tem profissão. Eu falei, sim, lá no IPTU tem o valor venal do imóvel, vocês podem usar isso como cálculo. E ela disse para mim, nossa, eu não sabia que isso existia. Quando eu digo que você vive em Nárnia, é viver num mundo tão à parte que você não consegue, de repente, ter informações básicas para você conseguir se posicionar diante de uma negociação como essa, por exemplo, tá? Então, vamos pensar, o que eu preciso conhecer, que tipo de informação eu preciso ter para saber quais são os meus direitos e quais são os direitos do meu filho também. A Paty diz, aqui o ex não me avisa quando vem pegar, fala apenas para minha filha mais velha quando já está saindo. Falei que ele deveria me avisar, ele disse que eu estava fazendo isso só para puxar assunto. Paty, vocês precisam ter isso acordado e de verdade, ajuda muito se tiver toda sexta-feira às 19, todo domingo às 19 você devolve. Toda sexta leva, todo domingo traz. Por quê? Porque já existe uma regra. Se houver algum tipo de exceção, vocês vão conversar, vocês vão negociar isso depois. Mas ter sempre o mesmo horário. E aí, o que você vai fazer se ele não honrar com esse horário? Se está combinado sexta-feira às 19 e ele não aparecer, estabeleça para você um tempo de tolerância. Se ele não te avisou, quanto tempo de tolerância vai ser? 30 minutos? 1 hora? Você vive numa cidade muito cheia? Quanto tempo você vai esperar? Se ele não honrar com esse tempo de tolerância, você pode simplesmente não estar em casa para recebê-lo. Você vai dizer, eu tenho um compromisso e eu não posso ficar aqui o tempo todo te esperando. Ou você honra com o combinado, ou você vai se dar o trabalho de me avisar antes. Sem muita discussão, mas colocando limites, se posicionando diante ao ex. É esse o ponto que a gente trabalha. Qual é essa postura de mãe segura, de mãe que sabe o que tem que fazer no divórcio, que não deixa ele fazer o que ele quer, mas que também não vai ficar batendo boca. Tá fazendo sentido, Paty? Você não vai ficar batendo boca, você não vai ficar explicando para ele por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Ele precisa se conscientizar de que existe um combinado e que nesse combinado ele precisa honrar com esse combinado, que a criança também não vai poder ficar ali esperando ele o tempo todo. Isso também judia muito da criança. A criança fica ali ansiosa esperando o pai chegar, que não chega. O que é mais importante, a Marisa disse, manda o e-mail, porque ele usou no processo pronto contra de nossas conversas enquanto éramos casados, por isso eu cortei. Precisa manter um canal de comunicação. Ah, tem ranço, fizeram coisas no passado, teve problema de processo. Ok, mas a gente precisa manter um canal de comunicação. Não é por mim e nem por ele, é pela criança. O que é que eu preciso tratar com relação à criança? O Carlos disse, eu só converso com ela através do pai dela, pois ela disse que não é telefonista. Tentei por e-mail, mas não deu certo. Bom, Carlos, se tá funcionando através do pai e não através do seu filho, fazendo o seu filho de pombo-correio. Opa, cadê vocês? Estão me vendo? Apareceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ai, vocês colocaram vários comentários aqui. A Regina disse, meu filho vai para casa do pai depois do almoço e volta entre 17 e 18, com fome. O que devo fazer? Regina, qual que é o horário combinado? O que vocês combinaram de horário? É esse o horário combinado? Então, você precisa dizer para ele, qual é o horário da janta do seu filho? É às 17? Aí não tem muito o que fazer. Qual que é o horário combinado? E aí, mais uma vez, vou pegar esse comentário aqui da Regina. Os meus filhos voltam da casa do pai e voltam com fome. O que eu devo fazer? Regina, aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente segue um princípio. A Juju tá aqui, ela vai me ajudar. O princípio é, escolha as brigas que você quer comprar.
Não dá pra gente comprar briga toda hora, o tempo todo, porque faltou o chinelo, porque a cueca não veio, porque a mochila veio trocada, porque a toalha veio dobrada de um jeito diferente. Então, aonde eu quero chegar? O relacionamento com o ex, ele precisa ser um relacionamento razoável. E para que isso aconteça, esse é um trabalho que não vai acontecer só da outra parte. Pelo contrário, na maioria das vezes acontece muito mais de um lado do que do outro. Se você é a parte mais evoluída e mais civilizada dessa história, que você está assistindo essa live, eu acredito que você seja a pessoa mais interessada dessa história, não dá para comprar toda a briga. Então, se a criança chegou com fome, você já sabe disso? Já prepara a comida, faz a comida e escolha as brigas que você quer comprar. Senão a gente vai brigar o tempo todo. Vem cá, meu cachorro tá aqui, tá me dando um pouco de trabalho. A Solange disse assim, e o pai da minha que trabalha por escala, não tem dia certo. Combina com ele. Faça o dia de acordo com a escala. A Lia disse assim, durante a semana ele decide em cima da hora que quer pegar e vem na creche. E tudo do jeito dele. Se falo que tá muito em cima, desorganiza o meu horário porque não vivo à mercê dele. Diga não. Quer que você se posicionar? Diga não. Ah, eu posso buscar? Falta meia hora. Posso buscar agora? Ai, não dá. Eu tenho um compromisso. Eu marquei aqui de sair para jantar, ou vou lavar roupa, ou vou fazer não sei o quê. Não consigo. Pode ser amanhã? Então, o jeito de se falar não também, Lia, como que eu digo não para o outro? Aqui vem um ponto importante, né? O não, dizer não toda hora, e tem gente que diz não toda hora, não. Isso também frustra, isso também desgasta a relação. Então, como eu digo não? Hoje eu não consigo. Nossa, eu queria muito que você fosse buscar ela. Ia me ajudar demais, mas hoje não dá. Será que você pode buscar amanhã? Será que a gente pode combinar de você buscar amanhã? O que você acha? Então, é sempre dando uma alternativa de solução. Senão dá aquela sensação de que você é completamente inflexível e tudo que ele tenta com você é não. Então é assim, hoje não dá, mas amanhã será que dá? Como é que a gente diz não para o outro? Faz essa reflexão. Deixa eu pegar Vou colocar o meu cachorro no colo, porque ele tá querendo um brinquedo e eu não vou pegar o brinquedo dele. Então vai participar comigo. Carlos disse assim, ela comprou um celular para ele com 6 anos, não concordei, pois ela queria fazer do meu filho como filtro de agenda e informar para ela. Bom, Carlos, eu não entendi muito bem o que você colocou aqui. Aqui a Regina disse que ok. A Lia diz, e quando ela vai para casa do pai? Ela pega todas as roupas que mando e não usa na nossa filha porque manda ela para casa da avó. Além disso, não devolve os remédios que ela toma. Lia, de novo, escolha as brigas que você quer comprar. Então, tem coisas que a gente não muda. Qual é a expressão que eu uso aqui com vocês? Gente, vocês continuam alimentando a ideia de que o ex vai ser o ex-marido e o pai que ele nunca foi. Sempre foi desligado, sempre não te escutou, sempre faz o que ele quer. Então, assim, você não vai mudá-lo. Então, mais uma vez, escolha as brigas que você quer comprar. Tô mandando remédio. O remédio não volta. O que você faz? Você vai mandar meia dose. É comprimido? Você vai recortar. Quantos comprimidos a sua filha vai tomar no final de semana? 4. Você vai recortar. É 2 para o sábado, 2 para o domingo. Pronto. Só foi a dose do final de semana. Você garante o seu. Você não deixa na mão dele a decisão de ter ou não remédio na segunda-feira para dar para tua filha, que aí você vai ter que ir na farmácia comprar outro. É focar em soluções. Por isso que eu chamo a jornada da mãe solo de uma reprogramação mental. Só que vocês ficam presas nas fases do luto do divórcio, vocês não fecham o luto do divórcio, vocês também ficam rancorosas, vocês também ficam birrentas, vocês também ficam com raiva. Os homens também, nós temos pessoas com 40, com 50 anos de idade, se comportando como se tivessem 5. Então, vocês continuam focadas nos problemas. E aí, vocês ficam com raiva, vocês começam a jogar os problemas na cara deles, aí vocês falam deles na frente das crianças, aí a sua vida não anda,
Ao invés de você estar focado em solução, você está chorando, você está ruminando, você está xingando, você pega o telefone, você fala um monte para ele, você fala que ele é uma criança, ele te chama de louca, e quem é que cresceu com essa história? Para onde que a gente foi? Para lugar nenhum, tá? Então, escolha as brigas que você quer comprar. Nossa, tudo igual aqui, só muda o endereço. Sim, Roberta, existem muitos comportamentos que são padronizados, né? Que são esperados e que a gente tá aqui sim para poder pensar e para poder olhar para esses caminhos e buscar soluções. Aqui ficou acordando, a Kelly disse, aqui ficou acordado que ele irá avisar com antecedência, visto que é outra cidade. É isso. Quais são os combinados? Ah, ele quer fazer o que ele quer. Quais são os combinados? Quais são os combinados? Não tem combinado, então faça combinados. Porque se não tem combinado, você não está se posicionando, né? Que foi o que a Isabela colocou aqui. Eu tô aprendendo a me posicionar. E para a mulher é muito difícil dizer não, para a mulher é muito difícil se posicionar, para a mulher é muito difícil dizer o que ela quer, é muito difícil dizer o que tá certo, o que tá errado, porque a mulher divorciada não sabe o que tá certo, o que tá errado. Ah, ele é pai, ele pode ir na escola buscar a hora que ele quiser. Não, existe uma rotina, existe uma vida que precisa ser respeitada, a sua e a da criança. Ah, mas eu vou brigar porque ele tá trazendo a criança para casa sem janta. Escolha as brigas que você quer comprar. É só uma janta? É só fazer uma janta? Vai lá e faz uma janta. Mas é saber ter esse jogo de cintura. É reprogramar a sua mente para conseguir se relacionar e viver no divórcio, tá? Regina, a live vai ficar até às 9. É das 8 às 9 toda terça-feira, tá? Eu tô deixando as lives gravadas, mas esse não é um hábito. As lives fazem parte do pacote das alunas da Jornada da Mãe Solo, tá? Então, a gente vai abrir inscrições para a Jornada da Mãe Solo no dia 6 de agosto, para quem quiser fazer parte da nova turma. E no dia 6 a gente tem um encontro secreto, como não perder a guarda do seu filho. Eu vou falar em detalhes sobre mais coisas, são 2 horas de evento, a gente vai abrir a câmera, vocês vão poder participar. Quem quiser participar do evento, escreve quero aqui nos comentários que a gente vai mandar o link de inscrição para vocês. Mais de 2 horas de aula com câmera aberta e eu vou poder escutar um pouquinho da história de cada uma de vocês. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários. A Juninha disse aqui, o pai não fica com os filhos nenhum final de semana, alternados desde a primeira audiência. Juninha, fala com a sua advogada, porque o seu ex ele pode ser, inclusive, processado por abandono afetivo. Aqui, se eu descuidar de qualquer coisa, ele não pega as crianças. Pati, consulta a sua advogada, se quiser uma indicação, tem a doutora Adriana Bonacci, que é nossa parceira aqui, você pode falar com ela, é importante, tá? Aqui fica ressaltado para todas vocês, que muitas de vocês passam por vários perrengues, mas não guardam provas, não tiram fotos, não tiram prints, não montam um dossiê, e aí quando vocês vão conversar com uma advogada, a advogada pergunta, você tem como provar? E aí as pessoas simplesmente não têm evidências a respeito do que está acontecendo. Então, salvem tudo, guardem tudo, gravem o que vocês puderem gravar para que vocês possam ter essas evidências, tá? O Carlos disse assim, ou seja, toda vez que tiver que buscar meu filho, eu tenho que negociar e avisar meu filho, e não ela. Carlos, o ideal com uma criança de 7 anos, o ideal é que as negociações dos adultos sejam feitas entre os adultos e não com o seu filho, tá? Por quê? Porque isso faz parte da saúde mental da criança. Ah, como assim, Sônia? Vamos lá. Teve um pai, atendi um pai semana passada, ele tá tentando tirar a guarda da mãe dos filhos, são 2 filhos, um deles tem 12 e o outro, 12 e 10, se eu não me engano, ele quer tirar a guarda da mãe, e aí ele perguntou para os filhos, com quem você prefere ficar? Com a tua mãe ou com o teu pai? É uma pergunta quase que inevitável numa situação como essa, mas é uma pergunta extremamente cruel. E o que eu quero dizer para vocês, a criança, ela não tem que se meter nos assuntos dos adultos. Ela não tem que decidir coisas que ela não tenha maturidade para decidir. O horário que o pai vem buscar, o dia que a mãe vai buscar, o dia que o pai vai levar, isso precisam ser resolvidos entre os adultos.
Quando a criança fica no meio desse fogo cruzado, a gente está alimentando o coraçãozinho da criança com ansiedade. Ela começa a ficar persecutória, porque ela tem medo de falar alguma coisa para o pai e desagradar. E ela tem medo de falar alguma coisa para a mãe e também desagradar. A criança inconscientemente se sente culpada pelo divórcio dos pais. E se vocês colocam eles em situações de decisão, de conselheiro amoroso, tratando seu filho como se ele fosse seu melhor amigo, tratando os assuntos e decisões da vida de adulto, colocando a criança para decidir ou para receber recados e negociar datas e horários, vocês estão colocando ali uma série de ingredientes para que essa criança desenvolva ansiedade. E depois da ansiedade, de um transtorno de ansiedade não tratado, a gente tem a depressão. E para quem ainda não sabe, o suicídio e a depressão hoje são já é a terceira maior causa de morte no Brasil entre adolescentes. E a depressão, ela não começa na adolescência, a depressão começa na infância. Sônia, então se ele não tiver depressão na adolescência, significa que a gente fez tudo certo e que tá tudo bem. Não, ele pode desenvolver depressão na vida adulta, porque todas as doenças, isso é comprovado cientificamente por uma pediatra chamada doutora Nadine, especialista em trauma, e ela diz o seguinte: todas as doenças, até a pressão alta, AVC, dermatite, problemas do coração, tudo que a gente desenvolve na vida adulta é consequência dos traumas e das dores que a gente viveu na infância. Então, para quem ainda não sabe, a criança é a que mais sofre com o divórcio. E essa imaturidade dos adultos pode piorar esse trauma, esse quadro da criança. Tá fazendo sentido, gente? Precisamos ser mais inteligentes e menos rancorosas. É isso mesmo, tá? Carlos, como ela soube, não sei o que tá rolando aqui, vocês estão conversando. Joelma, tudo bem? Boa noite. Renata. Oi, 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 oi. Cachorrinha tá prestando atenção. Tá, Suzana? Esse menino aqui, ele é muito, muito, muito participativo, muito inteligente. Tá, eu vou passar aqui, porque eu não vou conseguir ver todos os comentários. Misturou, vieram muitos comentários. Vou colocar aqui as observações que eu tinha colocado para a live. Podem colocar os comentários, eu vou continuar lendo aqui os comentários. Quem quiser colocar perguntinhas aqui. Ele estava muito eufórico, ele escondeu um ossinho aqui debaixo do meu arquivo, e aí ele fica pedindo para eu ir lá pegar o ossinho. Olha, ele tá querendo me beijar para pegar o ossinho para ele, então eu vou deixar ele aqui no meu colo, né, Theo? Que assim você fica quieta. Nossa, doutora, eu fui para um abrigo por causa que meu ex tentou me matar e meu filho entrou no meio para me defender. Nossa, que triste. E ele ficou depressivo lá no abrigo, agora está caindo a minha ficha. É isso, tá? Minha ex, ao falar que o Bernardo estaria propício a sofrer por traumas nesses momentos do divórcio, ela disse que só ela para fazer terapia. Carlos, essa é a missão da jornada da mãe solo, tá? É dizer para vocês que os traumas do divórcio, eles podem ser piorados a partir da conduta dos adultos. Hoje, uma pessoa, uma mãe, estava procurando terapia para uma criança de 2 anos de idade, né? E ela disse assim, eu tô procurando terapia porque eu tô separando e a minha filha tem 2 anos e eu quero fazer terapia para ela. Já, Marisa? Eu quero terapia para ela, obrigada por você avisar. Quero terapia para ela. E aí eu disse assim, criança de 2 anos não faz terapia. E se você está se separando, os pais precisam estar devidamente orientados para a conduta adequada com a criança, né? E ela, não, mas é que eu quero que a minha filha seja acompanhada desde sempre. Vocês precisam entender que a criança, ela é reflexo dos adultos. A criança, ela é reflexo dos adultos. Ela é reflexo do nosso estado emocional, da nossa agitação ou da nossa calmaria. Então, como que eu ajudo o filho do divórcio? Sabe a história da aeromoça no avião, colocando a máscara de oxigênio? Ela diz assim, primeiro, se acontecer alguma coisa, você vai colocar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois nas crianças e nos idosos que estão próximos de você. É a mesma coisa no divórcio. Você precisa cuidar do seu estado emocional
para que você consiga ser essa estrutura de calmaria e seu estado emocional para a criança. Se você não entender isso, você vai empurrar a criança para terapia, você vai dizer que a criança está com raiva, que a criança está com problema, que eu recebo isso aqui toda semana. Preciso de terapia para o meu filho de 12 anos, porque a gente está se separando e ele falou de se jogar da janela. Eu preciso de terapia para ele. Aí eu pergunto pro pai, você está fazendo terapia? Ele disse, não. E o que está acontecendo na vida dele? Eu já estou no 3º casamento. Eu falei, tá, e você preparou ele para isso? Como é o relacionamento dele com a madrasta? É razoável. Tá bom. E aí você faz tudo errado e você quer colocar a criança na terapia, mas não quer se cuidar. Então, a criança é reflexo da conduta dos adultos. E vocês precisam entender que é mãe feliz, filho feliz. E nós ainda temos uma geração de pais que acreditam que os filhos é quem vão nos fazer felizes a partir da iniciativa deles. Ou de muito pai, de muita mãe que diz assim, o meu filho volta da casa do pai e ele volta irritado. Eu não sei o que fazer, ele que se acalme. A criança não sabe se acalmar. Quem vai ensinar isso para a criança é você. E a jornada da mãe solo é sobre isso, tá? Então, teve gente que perguntou aqui, e quando o filho diz que prefere a casa do pai? Erros comuns. Separou, já arruma um namorado, já apresenta para a criança e a criança que tem que engolir abaixo. Eu não sei se o meu filho pode dormir na minha cama ou se ele dorme em cama separada. Eu não sei o que é alienação parental, então eu vou acusar o ex e digo que eu vou processar o ex. Eu não sei dizer não, eu não sei negociar, eu não sei quais são as brigas que eu devo comprar, eu não sei que agora o marido que faz tudo errado, eu preciso mandar mensagem para ele cobrando que ele fez tudo errado, e aí você sai da posição de ex-mulher e fica na posição de controladora e de mãe do ex. Eu vou falar sobre tudo isso no evento do dia 6 de agosto. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários para receber o link de inscrição. A gente vai ter 2 horas de evento compartilhado, de conhecimento. A gente vai abrir as câmeras, vocês vão poder falar, eu vou poder escutar um pouco da história de vocês. Não é a criança quem tem que mudar, somos nós quem precisamos mudar. Nós somos a primeira geração de pais divorciados a lidarem com uma série de desafios. Então, é importante que vocês tenham essa consciência. O que é que eu preciso fazer para ajudar o meu filho? E aí tem muita gente que me manda caixinha aqui e diz assim, Sônia, me ajuda, o que eu faço? Não dá para ajudar vocês em um vídeo de 1 minuto. Não dá para ajudar vocês em uma live de 1 hora. A gente precisa de um acompanhamento, eu preciso escutar a história de vocês, eu preciso passar mais informação para vocês. E para isso a gente precisa de tempo. Mas a gente está na geração dopamina que eu aperto um botãozinho e pronto, já está tudo resolvido. Não é assim. Educar um filho é muito complexo. Eu vou dizer para vocês o que eu disse numa das sessões da semana passada, que é, se o seu filho cometer a violência, né, de tirar a própria vida, o ato de desespero que é o suicídio, aí sim vocês vão ver o que é ter que se preocupar e ter que buscar formas de sobreviver. E eu já atendi famílias assim. Então, façam pelos seus filhos e permitam que eles possam acreditar no amor, e permitam que os seus filhos possam se casar, e permitam que os seus filhos possam confiar nas pessoas. Filhos de pais divorciados tendem a ser desconfiados, porque a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e a criança precisa confiar em alguém. E se eu não posso confiar na minha mãe, eu não posso confiar no meu pai, em quem que eu vou confiar? Então, eu vou falar mais sobre tudo isso no evento do dia 6. Quem quiser participar, escreva quero. Eu só vi 2 queros aqui por enquanto. Então, é importante que vocês façam algum movimento para entender o que passa na cabeça do filho do divórcio. E quando a gente consegue fazer esse exercício, parar de olhar para a nossa dor. Porque eu tô separada, porque o seu pai é isso, porque o seu pai é aquilo. Você consegue olhar para a dor do filho do divórcio, o quanto é difícil para ele ter os pais separados, o quanto é difícil para ele chegar na escola e falar que ele é filho de pais separados, o quanto para ele, de repente, é difícil ter uma nota baixa, não tá ali na sala de aula preocupado com a matemática, com o português, mas com a mãe que ele deixou em casa chorando. Eu atendi uma mãe ontem, o filho tá na casa da avó, ele liga para a mãe todo dia para saber se a mãe tá bem, porque a mãe tá chorando. Então, esse filho não tá vivendo a infância dele. Ele tá ali, de alguma forma, preocupado com a mãe. Ele tá preocupado com a mãe.
E quando ele está preocupado com a mãe, ele deixa de viver a fase mais importante da vida dele, que é a infância, para se tornar o pai da mãe dele. E ali ele está cuidando dessa mãe. E de repente você tem ali uma criança que deixa de viver a sua infância para assumir um papel de cuidador do adulto, sendo que o correto, dentro da psicologia sistêmica, é o adulto que cuida da criança, não é a criança que cuida do adulto. Então, a gente acaba tirando da criança o direito dela de viver a sua infância. Obrigada, Marisa. O Carlos já fez inscrição. Que bom, Carlos, que bom. Seja bem-vindo, muito bom. Obrigada, Marisa. Vamos lá. Eu trouxe outros comentários aqui para vocês, mas uma hora passa rápido, né? Aqui na jornada da mãe solo, qual é a moral da história? O que eu quero contar para vocês? Que é assim, por que as pessoas são tão agressivas? Por que um homem chama uma mulher de louca? Por que um homem, de repente, por birra, não ajuda na educação dos filhos? Por que as pessoas estão ali o tempo todo disputando todo esse espaço? Existem uma série de explicações. Tem o capitalismo que diz o seguinte: defenda o teu. Seja você o responsável pelo teu patrimônio e cuide do seu patrimônio. E as pessoas acabam vendo muito mais as questões financeiras, esquecendo de ver as questões emocionais. Do quanto, de repente, um filho sofre vendo os pais discutirem quanto que ele gasta ou o peso que é, de repente, para essa criança ser essa despesa na vida dos pais, né? E diante a todos os eventos e todas as interferências que a gente tem na nossa cultura, dentro da psicologia positiva, a gente tem o estoicismo. E o estoicismo diz o seguinte: as pessoas estão o tempo todo tentando ser felizes. Então, o homem, muitas vezes, na sua imaturidade, ele acaba tentando defender aquilo que ele acredita que é dele, que ele não quer ser passado para trás. Mas é importante a gente entender que, apesar de tudo, ele está tentando ser feliz, ele está tentando também se proteger e proteger o que ele acredita que seja importante nessa história. Mas o que eu gostaria que vocês pensassem mais é que não importa o que o ex fale. Ah, você é uma mãe irresponsável, você é louca, você destruiu a nossa família, eu anotei coisas aqui. Você está cometendo alienação parental. Quantas pessoas falam que a gente está cometendo alienação parental sem saber o que é alienação parental? Aí a mãe fica refém do ex. Aí ela não dorme direito. Ela está preocupada porque ele falou que ele vai me processar por alienação parental. Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe o que você está fazendo pelo teu filho, é o melhor para ele e para você, o que ele fala não vai te afetar. Só que não ser afetada pelo que o outro fala, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso fazer terapia e eu preciso entender qual é o gatilho emocional que o outro acaba acionando em mim quando ele me chama de determinadas coisas. Você é igual à sua mãe, você é igualzinha à tua mãe. E se esse é um gatilho, se essa é uma ferida emocional que te descompensa, o que o outro fala vai fazer com que você seja de verdade a louca da história. Então, você precisa se autoconhecer, você precisa se perceber. O que eu tenho para dizer para vocês, eu tenho a Nata, que está aqui, a Jucinara, eu tenho outras alunas da Jornada da Mãe Solo, a Suzel, a Lívia, já são alunas da Jornada da Mãe Solo, é que a gente precisa de um mapa para ser uma mãe funcional no divórcio. Ter consciência do que eu posso fazer pelo meu filho vai fazer total diferença para vocês. Então, quem quer conhecer um pouco mais? Dia 6, a gente vai abrir inscrições para a Jornada da Mãe Solo e a gente tem aqui o evento que vai acontecer no dia 6. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários. Cláudia, a nossa live está acabando, eu já estourei o tempo, mas a sua pergunta em específico, ela precisa ser tratada numa sessão de psicoterapia. Então, você me manda mensagem no direct. Para essa semana eu não tenho mais horário, mas a gente pode ver de repente um horário para a semana que vem, tá bom? Então, tô com a agenda cheia, graças a Deus, mas a gente pode sim pensar num horário aí para a próxima semana. Obrigada, Juju, obrigada a todos, boa noite. Semana que vem, às 8 da noite, eu estarei aqui para a nossa live, para o nosso encontro. Obrigada, Regina, se inscreve no evento, vai ser bem legal, lá eu vou poder abrir a câmera, vou poder escutar um pouquinho aí da história de vocês.
Eu preparei um material muito bom, bem bacana, para trazer uma série de dados importantes e de passos e cuidados que a gente precisa tomar para cuidar melhor dos nossos filhos. Acabou, Carlos, você acredita? Passou muito rápido. Deu 9 horas aí? A Marisa, minha assistente, falou que já estava faltando aqui só 2 minutinhos. Quero agradecer mais uma vez a participação. Vem, Marisa, faz inscrição, vai ser bom. A gente vai abrir a câmera, você tá sempre aqui na caixinha dos stories, vai ser bom. Vem, Regina, participa do evento, vai ser super legal. Vocês vão ter material de apoio, eu vou falar um pouco mais sobre a jornada da mãe solo. E a gente pode sim fazer a diferença na vida dos nossos filhos e a gente tá aqui exatamente para permitir que essas crianças sejam felizes, tá bom? Hoje a gente teve a participação do Theo, dá tchau pra eles. Fala tchau, gente! Boa noite! Até amanhã! Dá para parcelar, Marisa. A gente fez por a jornada da mãe solo dá para parcelar em 12 vezes. A gente facilita. Eu vou fazer a seguinte provocação, Marisa. É assim. Às vezes a gente fala que não tem dinheiro para terapia, a gente não tem dinheiro para a jornada da mãe solo. Mas você já pensou que de repente o seu filho pode cair no mundo das drogas? Como assim? Eu vou falar mais sobre isso no evento do dia 6. A Nata tá falando, vale a pena, Marisa. Você já pensou que de repente você pode ter problemas com notas, com indisciplina, ou que seu filho possa não se casar nunca, ou se casar várias vezes? 80% das demissões hoje acontecem por questões de comportamento, sabe? De comportamento mesmo. Às vezes eu tenho competência técnica, mas o meu comportamento acaba me desclassificando. A Nata tá dizendo aqui, a jornada da mãe solo é maravilhosa. Vale a pena, Marisa. Parcela em 12 vezes. Vem, a gente tem o grupo 24 horas, a gente tem a mentoria que acontece uma vez por mês. Eu e a Nata vamos correr a meia maratona domingo lá no Rio de Janeiro. Vai ser a segunda corrida da jornada da mãe solo, né, Nata? Que a gente fez a primeira aqui em São Paulo. Tem uma série de movimentos e de iniciativas que fazem com que as mães se fortaleçam. Estar num grupo com mulheres divorciadas faz total diferença. Nata, obrigada pelo teu comentário. Juju também, um beijo para vocês. Boa noite, eu preciso desligar, senão o Instagram derruba a live. Eu vou deixar essa live salva para vocês, mas já vou dizendo, a gente não vai deixar toda semana não. E vocês venham pro evento do dia 6. Escrevam lá nos comentários, quero, pra gente ter bastante gente no evento do dia 6. Obrigada, Nata. Beijo, gente. Boa noite. Até.